Oi, gente! Keila aqui para contar uma história cheia de perrengue. Só que o perrengue começou antes da Jade chegar no país de destino. Bora lá que eu vou contar essa para vocês. Mas então, Eu conto ou você conta? Jade, uma jovem da classe trabalhadora, muito jovem mesmo. Na época, ela tinha 21 anos de idade. E aí ela decidiu fazer o intercâmbio. Então, ela decidiu em 2020 para que ela conseguisse ir só em 2022, parcelando ali e pagando tudo nesse tempo. E ela decidiu vir para Melbourne, na Austrália. Por quê? Porque ela tinha uma tia, a Nazira, que já morava há alguns anos aqui na Austrália, tinha construído a vida dela, e tinha uma filha com a idade próxima da Jade. Então, a tia foi super querida e ofereceu a casa dela para que ela ficasse lá, né, durante o intercâmbio. E a Jade, na época, pensou, bom, eu vou fazer o intercâmbio, aprender inglês, né, ver como é que vai ser essa experiência. a tia dela tinha uma faixa de 40 anos de idade, então já tinha passado alguns anos morando fora e tal, então ela sentiu, sim, firmeza mesmo de acreditar e aceitar a ajuda dessa tia. Ok, passaram ali os 2 anos, ela foi pagando intercâmbio, trabalhando. Eu amei que ela botou assim. Trabalhei que nem uma cadela pra pagar tudo. Te entendo, Jade. Um dia eu conto essa história pra você. Eu quero que você deixe aqui, agora, nos comentários, se você é pobre. Ela colocou ainda assim, né? A vida do pobre não é fácil, ainda mais quando é em dólar. E aí, então, ela trabalhou com várias coisas, assim, ao ponto de fazer 5 trabalhos diferentes. Ela também fez rifas para arrecadar dinheiro, aquela coisa que a gente faz ali com a comunidade, com a galera da gente que vai apoiar nossas loucuras, né? Tem sonho que é sonho, tem sonho que é loucura. Mas aí, ela foi apoiada. Para deixar claro, ela nunca quis morar fora do país. Ela só queria viver a experiência do intercâmbio, falar uma outra língua e tal. Só que a Jade nunca tinha viajado de avião. Seria a primeira vez dela. E por que não, né? Encarar um voo para a Austrália, que são o quê? 35 horas barra 88. Então, assim, o intercâmbio estava programado para durar 4 meses. Era o tempo mínimo, né? Para conseguir vir para a Austrália, estudar e trabalhar. Então, esse era o plano dela ali inicial. Fazer a escola de inglês e trabalhar no tempo livre. Ok, ela comprou a passagem só de ida e veio com o curso tudo pago. Então estava tudo certo que ela ia embarcar para a Austrália em fevereiro de 2023. Só que aí, um mês antes, em 2 de janeiro, ela descobriu que estava grávida do namorado dela. Eles tinham acabado de completar 2 anos de namoro. E assim como tudo que é bom dura pouco, às vezes tem consequências, né, Jade? Gente, a Jade escreve de um jeito muito engraçado. Foi muito bom acompanhar aqui a narrativa. Então, basicamente, era o seguinte, né? Como era esse namoro? A Jade morava na casa dos avós. E ela era independente já, tinha terminado de estudar, já era dona do próprio caminho. Ele, com 21 anos também, e morava com os pais. Mas também já encaminhado ali, pensando nos próximos passos na vida. Resumo, surtaram. Surtaram total. Como assim, né? A Jade ia pro outro lado do mundo, grávida. Ela falou que se sentia uma adolescente de 21 anos, grávida. E que maluquice era essa, né? Como que ela ia seguir esse plano tão perto, né? Ficou 2 anos pagando, tinha toda essa expectativa. Ela falou que respirou fundo e começou a pensar numa solução. Imaginou 399 milhões de cenários possíveis, conversou muito com o namorado dela e juntos chegaram num consenso. Decidiram que ela iria para o intercâmbio grávida. Já estava tudo pago, era só ir. Era só ir, né, Jade? Mas assim, só rindo. Eu achei muito corajosa. Mas, como ela ia precisar também se dedicar ao pré-natal, ela decidiu que ia ficar somente 1 mês, ao invés de 4 meses. Ou seja, ela não poderia, então, trabalhar legalmente, né? E aí, lembrando que ela é da classe trabalhadora, então ela ficou preocupada ali como que seria, né, se manter e tudo mais. Mas ela sabia também que esse era o melhor plano, porque ela voltaria com tempo para fazer o pré-natal, viva o SUS, e resolver como que eles iriam fazer. Eles decidiram que no retorno dela, eles morariam juntos, né, ela e o namorado, fazer enxoval, mudança, etc. E ela disse assim, gente, que ela pensou o seguinte, depois de ter um filho, qual seria a próxima oportunidade de que ela vivesse algo assim?
Felizmente, ela falou que completaria ainda o primeiro trimestre, né, da gravidez antes da data da viagem, o que diminuiria aí os riscos, né, de fazer um voo tão longo como um voo para a Austrália. Ela disse também que hoje ela não sabe se teria a mesma coragem, mas enfim. Se preparou como podia, contratou um seguro-saúde um pouco mais caro ali, né, para prevenir qualquer intercorrência em relação à gravidez. E lá se foram R$900 extras, né, do dinheiro que ela tinha ali se programado por intercâmbio. Comprou meia de compressão e ela falou que nem sabe se fazia muita diferença ou não, mas naquele estágio da gestação ela estava assim, muito preocupada, mas que a decisão era ir. Pois bem, ela veio para Melbourne. Quem levou ela no aeroporto foi o namorado. E ela disse que sentiu uma coisa assim que ela não esperava, assim, porque eles nunca ficaram tanto tempo separados, mesmo sendo só um mês. Hoje ela falou que acha que foi um drama, assim, mas ela tava carregando um bebê também, né? Que choraram muito, enfim. E aí, os perrengues já começaram a acontecer dentro do avião. Porque a Jade, gente, nunca tinha feito uma viagem de avião. Então, alguns dias antes, o que ela fez? Eu faço questão de escolher o meu assento para poder ir na janela, porque eu quero ver, eu quero acompanhar. E ela ficou muito empolgada com as opções que tinha ali, lá no site da Qatar. E, acidentalmente, ela alterou o tipo de alimentação. Ela selecionou lá para ela ter alimentação frugívora, que é uma alimentação baseada numa dieta só de frutas. A sorte da Jade é que ela já falava bem inglês, mas como ela bem contou aqui pra gente, tem aquela adaptação, né, nos primeiros contatos. Gente, eu fico alguns dias sem falar inglês. Quando eu vou falar inglês, eu já fico, só um minutinho, meu anjo, quê? Sabe assim, quando você tem um delay, assim, de compreensão, dá uma enferrujada, praticar é importante. Enfim, então já de cara, ela teve que resolver uma situação, né, explicar a questão da comida e tal, quando os comissários começaram ali a entregar a comida. Então, a dela sempre vinha separada com o nome dela e as frutas. Ela disse que ama frutas, mas imagina, né, gente? Ela estava viajando, grávida, e o almoço dela era uma melancia. Então, ela precisou pedir para eles que eles trouxessem para ela, né, uma opção de refeição, mesmo que eles servem no avião, caso sobrasse alguma, né, porque eles costumam ter tudo contadinho ali. E o voo da Jade estava muito cheio, então às vezes sobrava e às vezes não. Então ela estava ali passando aquele perrengue já no avião. E aí as pessoas que estavam do lado dela foram muito legais, compreensíveis, né? Então de vez em quando um dava um restinho de um negócio, outro dava um negócio ali, um vegetal, né? Uma proteína. E aí a Jade foi ali comendo o resto do pessoal. Jade, olha, eu amei demais essa história. Além disso, né? O fato dela escolher o assento na janela ferrou demais pra ela. Por quê? A cada 3 minutos ela queria ir no banheiro e fazer xixi. Então, toda hora ela precisava pedir licença para as pessoas, né? Aquilo era um pouco constrangedor para ela. E ela falou, era que ela nem pensou em pedir para trocar de lugar, porque ela era realmente muito inexperiente, né? De viajar, assim. Então, ela estava naquele trajeto que faz conexão com Doha. E aí, ela também acha que isso tem influenciado um pouco no cardápio. Com certeza, Jade, com certeza. Por quê? Quando sobrava alguma comida que não fosse fruta, era algo muito diferente, assim, uma comida árabe, e que causava muito enjoo, né? Enfim, ela tava ali com os hormônios a milhão, lá em cima, jet lag, mexe com tudo, né, gente? No início de uma gravidez, então aquilo foi causando enjoo nela, então foi bem difícil a viagem da Jade para Melbourne. Mas ela chegou. Quando ela desceu do avião, ela disse que ficou muito emocionada, que chorou, e que nem estava acreditando que, de fato, ela estava fazendo aquilo por ela. Quem foi buscar a Jade foi a prima Latifa, lá no aeroporto. E já levou ela para casa dela, ela falou que era uma townhouse, assim, bem agradável, aquelas casas de fundo, assim, sabe, que tem 2 andares. Então, a tia dela também tinha uma filha que tinha uma idade próxima à da Jade, mas era um pouquinho mais nova, Zoraide. E ela foi muito legal também com a Jade, durante a estadia dela, ajudou ela bastante para ela não ficar sozinha, levou ela para conhecer a cidade, ensinou como pegar trem, e como ela já era de São Paulo, ela não tinha muita dúvida com isso, né, mas que era um pouco diferente, tudo em inglês. Para quem não conhece, Melbourne fica mais pro sul, assim, da Austrália, então é uma região um pouco mais fria, tem gente que compara muito, assim, visualmente com São Paulo, mas o clima parece um pouco mais ali com a região do sul do Brasil também. Enfim, ela disse que tanto a tia, né, a Latifa, quanto a prima, a Zoraide, contaram
vários babados sobre a família delas, que ela não imaginava e que ela já deixou aqui, viu, gente? Um aviso que ela vai escrever depois pra contar esse babado. A gente tá esperando, viu? Bom, a tia dela, a Latifa, fazia um dinheiro extra alugando os quartos da casa. Então tinha outros imigrantes lá. Tinha uma brasileira que dividia o quarto com ela e no outro quarto um casal de colombianos com um bebê. Achei muito interessante porque eu nunca vi, assim, pelo menos até agora, uma casa, uma share house, né, com bebês. Enfim, acontece, né, gente? Intercâmbio acontece de tudo. E aí, dali uns 2 dias, ela já estava um pouquinho melhor do jet lag, né, que é aquela adaptação com o fuso horário, e ela foi pra unidade da agência dela para fazer uma espécie de acolhimento, né, tipo um welcome dela ter chegado. Aqui eu não vou contar o nome da agência, mas ela disse que é uma daquelas lá que as pessoas nas comunidades brasileiras no Facebook falam muito mal. Mas que a experiência dela foi ótima. E a agente, né, representante dessa agência, contou que a equipe anterior realmente deixou muito a desejar, com outros viajantes, inclusive na pandemia. Mas que agora essa nova equipe estava tentando consertar isso. Bom, então ela disse que essa moça foi muito legal, né? Levou ela para conhecer vários lugares, levou ela e a galera um dia para fazer um passeio de tram, que é tipo aqueles ônibus que tem ali em São Paulo, ali na Praça da Sé, Pedro II. Enfim, gente, eu não tenho muita referência para explicar, mas é um tipo de busão que tem uma ligação ali, uns cabos ali em cima. E aí, então, ela tava com um grupo, né, e as pessoas, essa gerente da agência levou eles para conhecer, fizeram um tour na cidade, ela não cobrou por isso, foi muito legal. E aí ela falou que quando ela contou a situação dela, né, que ela estava grávida, essa moça ficou muito sensibilizada, né, e ajudou ela, porque, gente, a Jade não tinha dinheiro nem para comprar a passagem dela de volta, e lembrando que o intercâmbio dela seria só de um mês. Então, a moça deixou ela usar o computador do escritório da agência para atualizar o currículo, imprimir, deram dicas, ideias para ela complementar o currículo e tal. Então, todas as pessoas que ela conversava e que encontravam com ela, sendo brasileiros ou não, ficavam passados quando ela contava que ela estava grávida. E ela falou assim que, enquanto isso, ela estava curtindo muito, né? Assim, ela falou que teve um dia que ela estava num pub e tinham vários brasileiros de estados diferentes, todos os sotaques juntos ali. E aí ela se divertia muito e gostava, né, dessa troca e tal. Mas que ela percebia que todo mundo ficava assim, meio que sem saber o que fazer, o que falar pra ela quando ela dizia que tava grávida, ela contava. Não, então, né, mas fiz um acordo com meu namorado, etc e tal. E aí ela fez amizade com uma moça que tinha acabado de ser despejada da casa da família que ela morava. E aí, gente, por quê? Porque a esposa, era um casal, né? A esposa ficou com ciúmes do marido e expulsou essa brasileira da casa. E ela estava desesperada e tal, e era um momento que a Austrália estava passando por uma crise imobiliária, então estava bem difícil de arrumar acomodações. Então, o que a Jade fez? Indicou a casa da tia, né? E aí ela conseguiu alugar ali para essa moça, essa brasileira e tal, e foi assim que ela foi fazendo amizade. As pessoas ajudavam ela ajudava as pessoas e tal. E aí começou o curso de inglês. Ela falou que ela escolheu a escola mais barata que tinha. E ela não imaginava que escola mais barata significa que provavelmente o ensino não vai ser tão rigoroso, no sentido de que eles acompanhem, né, de que a carga horária seja cumprida, ou que os professores sejam comprometidos, etc e tal. Então, tipo assim, eram 5 horas de aula. Gente, lembrando que quando você faz o intercâmbio aqui na Austrália, você paga a escola, cada semana é um valor. Então, tipo assim, ela pagou 4 semanas, exemplo, deve ter pagado $250 por semana. Então, ela tava esperando que ela tivesse pelo menos as 5 horas de aula por dia, né? Só que não. Então, isso se reduzia a 2 horas, 2 horas e meia, mais ou menos. A professora dispensava eles todos os dias. E ela ficou um pouco chateada com isso também. Uma coisa que ela achou legal é que a professora promovia umas excursões, uns passeios, assim, e tal. E ela foi até num programa de televisão aqui na Austrália, tipo, para praticar inglês, né? Pra dar uma passeada mesmo. E ela disse que ela foi num programa chamado The Weekly with Charles Pickering. Eu não faço ideia, mas ela disse que é muito legal. Eu vou pesquisar. E aí, depois disso, fizeram um churrasco no parque, e que foi muito legal, e que todo mundo ficava ali, brincando e tal. E a professora gostava muito, né, de interagir com esse grupo específico ali da Jade, essa galera, e chamou eles para fazer um churrasco na casa dela, e aí lá tinha piscina, sauna. Lembrando que grávida não pode fazer sauna, mas a Jade já sabia. Então, ela tá contando aqui pra gente que tinham muitas atividades legais, assim, né, durante o intercâmbio, que pra ela foi uma grande aventura fazer tudo isso. E, em paralelo, também, ela tava ali
procurando um job, né, pra fazer o dinheirinho dela. Até porque, gente, tinha que comprar a passagem de volta, né? E aí, no fim, ela pegou um trabalho de cleaner numa empresa de um casal brasileiro. Eu amo quando os brasileiros se encontram e se ajudam. E fizeram ali um contrato pra ela limpar a loja de cosméticos deles. Por quê? Como ela tinha pouco tempo, era difícil as pessoas, né, contratarem ela pra outros trabalhos e tal, hospitality, né, café, restaurante, essas coisas. E ela também falava a verdade. Então foi um pouco difícil essa parte, mas que tudo foi se encaminhando bem. Tem uma outra pessoa também que foi muito importante, né, no intercâmbio da Jade, o Said. Ele era o ex-marido da tia Latifa. E era bem óbvio que ele ainda era apaixonado por ela. Então, quando a Latifa não podia sair, levar a Jade pra fazer alguma coisa, ela pedia pra ele. Então, eles eram amigos e sempre ele fazia alguns favores, assim, pra ela. Então, eles eram amigos e continuavam ali depois da separação fazendo favores um pro outro. E ele também era o pai da prima, né? Da Zoraide. Que também foi muito importante, né? Com toda essa experiência da Jade e tudo mais. E aí, ele tava sempre por ali. Levava ela pra conhecer lugares na cidade, levou ela na praia, num restaurante italiano que ela gostou muito e tal. Ela foi também em alguns festivais na cidade. E o que ela mais gostou foi o zoológico de Melbourne. Ela falou que viu koala, canguru, o diabo da Tasmânia. Gente, o diabo da Tasmânia tem uma cara de anjo. É um fofo. E o que mais chocou ela foi o wombat. E ela colocou assim, mas que porra de bicho é esse? Que eu nunca tinha ouvido falar. Jade, nem eu. Obrigada por me apresentar. Eu vou dar uma pesquisada aqui no Google, porque eu também não sei que animal é esse. E ela falou que foi, tipo, a mesma coisa de ir num santuário de cangurus, sabe? Um lugar, assim, que para preservação e tal. E que ela ficou muito feliz e satisfeita, né? Porque, assim, o clássico, né? Vir pra Austrália e ver os cangurus e os koalas. Aí, no último final de semana dela, a tia Latifa fez uma surpresa. Levou ela pra Sydney. E ela bancou tudo. Comprou as passagens. E pra quem nunca tinha andado de avião, né, Jade? Tá arrasando. Foi um mês, assim, voando. E aí, ela se considera muito sortuda por isso. Porque a tia dela, além de comprar as passagens, alugou um quarto na casa de um senhor, em que elas ficaram 2 noites por lá. E que foi maravilhoso. Ela conheceu a praia de Bondi, que é a praia famosa aqui de Sydney. E fez aquele caminho... Achei mara. Ela botou assim... Fez aquele caminho da passarela da costa, que eu não sei o nome, na beira das praias. É o Costa Walk. Costa Walk você vai andando de praia em praia, gente. É realmente muito legal. Acho que são 13 quilômetros, vai andando. E aí tem, acho que 7, 8 praias. E é muito conhecido. Começa lá em Bondi. Enfim, ela disse que fez o Costa Walk também. Foram pro Opera House. E pegaram uma balsa pra uma praia que ela não lembra o nome. E aí eu botei aqui, né? Provavelmente Manly. Depois você conta aí pra gente. Foram pra balada à noite. E ela falou assim que foi muito legal, assim, viver tudo isso com a tia, né? Porque a Jade tinha 21 anos na época e a tia dela tinha uns 40. Então, ela quis adicionar aqui que ela é muito grata à tia dela, a família, né? De modo geral, a tia Zoraide, o Said, todo mundo. Mas que o fato dela estar grávida influenciou um pouco, né? Assim, para as experiências dela. Por quê? Porque a tia foi muito legal e tal, mas... parecia que às vezes a tia esquecia que ela tava grávida. Então, tipo assim, às vezes ela falava assim... ah, vamos comer, mas primeiro vamos andar aqui e fazer essa caminhada. Era 10 quilômetros, 15 quilômetros. Ela falou que elas andaram muito, muito, muito. Aí, às vezes, elas iam conhecer um lugar, tipo, que tinha que andar 10, 15 quilômetros. E a tia dela é fissurada em ser magra. Então, a tia dela nem pensava em pegar o ônibus. E aí, a Jade, como ela queria conhecer tudo e estava acompanhando a tia, ela só ia. Só que, às vezes, gente, no meio ali da caminhada, já virava uma correria, entendeu? A tia saía a milhão e ela tentava acompanhar. E aí, ela falava, ai, tô com fome e tal. E a tia falava, Não, agora a gente vai parar em tal lugar e depois a gente vai comer. então, ela acha que a gravidez influenciou um pouco ali na performance física dela em acompanhar a tia. E ela ainda colocou assim... gente, eu estava fazendo órgãos, né? Então eu tinha um cansaço além do normal. Então, além de caminhar, ela já tinha um cansaço natural, né? Da fase que ela tava vivendo ali. E aí, a tia dela falou pra ela... nossa, mas Jade, você só pensa em comer. E aí ela pensou... sim, eu só penso em comer desde quando eu descobri que tô grávida. Acho que faz parte da gravidez, né? E como ela tava sem dinheiro, e a tia falou que ia bancar ali toda a viagem e tal, então ela ficava meio sem jeito de falar assim, ah, eu quero comer agora, né? Ou vamos parar aqui, pelo amor de Deus, misericórdia, porque ela falou que tava com muita fome. Lembrando que assim, né? Fevereiro, o dia todo no sol, comendo pouco e grávida. Jade, tu é sensacional, velho. Tu é sensacional. Mais uma vez, né? Ela disse que não quer parecer ingrata e tal. Ela ficou muito feliz de ter vindo conhecer Sydney, que era um sonho pra ela, né? Mas a gravidez deu essa atrapalhada aí. E aí teve uma outra parada, né? Que aconteceu no meio. Elas esqueceram de levar protetor solar.
Então, as duas, tanto ela quanto a tia, ficaram muito queimadas. E o rosto dela ficou horrível. E aí, gente, eu não sei se vocês sabem, quando você tá grávida, é importante você se cuidar mais ainda em relação aos cuidados, né, à exposição ao sol, porque tem várias coisas que podem acontecer, melasma e tal. E ali, entre se preocupar com a pele e o retorno pro Brasil, ela já decidiu comprar a passagem de volta. Ela não tinha conseguido juntar todo o dinheiro fazendo esses trabalhos que ela estava fazendo. Então, o que ela fez? Ela comprou uma passagem com uma parte do dinheiro que ela juntou e a outra parte ela parcelou no cartão de crédito. E foi assim, né, que a Jade foi vivendo a experiência do intercâmbio, vivendo tudo de uma vez ao mesmo tempo, recebendo muito cuidado, carinho da família, né, da tia, da prima, do ex-tio. E aí ela estava contando que a última noite dela foi muito especial, porque foi no dia do aniversário da prima Zoraide. Ela estava fazendo 20 anos. Então, foi muito bom, porque ela pôde se reunir com o tio Said, a tia Latifa e a Zoraide. Todos confraternizando ali, comendo uma pasta que ele mesmo fez para elas. E foi muito gostoso. No dia seguinte, quem levou ela no aeroporto foi a tia, a Latifa. E se despediu dela muito triste, né? Disse que percebeu, com a presença da Jade, que ela estava se sentindo sozinha, né? Aqui na Austrália. E que foi muito bom receber a prima, ter alguém da família para conversar durante esse tempo todo. E que gostaria, né, que ela ficasse mais, mas que entendeu que, né, naquela condição ali não tinha como. E foi aí também que a tia dela se deu conta que ela estava sem dinheiro, né, em espécie, e deu $50 americanos para ela. E aí, lá foi a Jade voltar pro Brasil, depois de todas essas experiências, né? Ai, gente, é sério, eu achei assim, ó, um nível de coragem, eu não sei se é coragem ou também se é um pouco de ingenuidade, viu, Jade? Viajar de avião, fazer tudo que você fez, e estar disposta a ir conhecer pessoas, e a reação das pessoas, né, quando você falava que estava grávida e tudo mais, eu fico imaginando aqui. Eu acho que você foi muito corajosa mesmo. Então, ela estava ali voltando, né, tudo deu certo, e aí ela voltou com um voo pela Emirates, por Dubai. E aí ela falou que ia ter que fazer uma conexão de muitas horas, então a companhia mesmo ofereceu um hotel para ela ficar em Dubai, que ela achou muito chique. Eu também, chique. E aí ela chegou em Dubai à tarde, teve que ficar lá e ela precisou fazer um pagamento de $30 dos 50 que a tia deu pra ela. E aí, não, é interessante que ela vai contando, né? Ela planeja uma coisa, no meio do caminho acontece outra. Intercâmbio, né, gente? Mas que foi muito bom, que o quarto do hotel era muito chique, que ela se sentiu muito rica, dormiu com aquele edredom incrível que eles tinham ali, se sentiu uma verdadeira lady. A mulher está um luxo! E enfim, voltou pra Guarulhos. E o namorado e a mãe buscaram ela no aeroporto. Ela disse que fazer essa viagem foi a melhor escolha que ela fez por ela. E agora ela tem um bebê, né, de 1 ano e meio. E que fica mais claro ainda para ela que o momento certo de fazer essa viagem foi naquele momento. Porque para ela, o bebê hoje é uma das bênçãos da vida dela, né? Então ela acredita que tudo que ela viveu e tudo que ela decidiu foi escrito pelo destino. Porque se não fosse dessa forma, as coisas não teriam acontecido, talvez ela não tivesse vivido o intercâmbio. E agora ela é mãe de um bebê e tem muita história para contar. A gente vai esperar, Jade, a sua próxima história. Um beijo e até a próxima. Também tinha 21 anos de idade e morava com os pais. E lá se foram R$900. Então foi muito bom porque ela conseguiu. Desculpa, Carol, essa descarga faz um barulho da merda do nada, por isso que eu parei aqui. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!